primeiramente, agradecer a participação de todos, agradecer a você, Rogério, pela receptividade no nosso convite. E vou iniciar pedindo para você falar um pouquinho, né? Eu não quero ler aqui currículo, que eu já até publiquei, um currículo enorme, bem premiado, uma pessoa que atua, um profissional de mercado, que atua na área de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você ingressou nessa área de comunicação, fala um pouquinho sobre sua história de vida, suas experiências, como você planejou essa carreira, que nós podemos falar uma carreira de sucesso e que tenho certeza que vai continuar aí sendo cada vez melhor, cada vez mais vitórias aí na sua jornada. E quais as atitudes, né, que você enquanto tomar para chegar na sua atual posição? Boa noite a todos, é um prazer. Vou contar um pouquinho então da minha trajetória. Eu sou o Rogério Artoni, fiz jornalismo. Entrei no jornalismo quase que por acaso, porque eu não era uma área em que eu assim, sonhava estudar, né? Eu fui músico por muitos anos, toquei na noite aqui em São Paulo, e eu tinha uma afinidade muito grande com música, né? E em um determinado momento eu falei, poxa, se eu estudar jornalismo, talvez eu possa atuar em rádio, trabalhar com música de alguma forma, enfim. E aí foi onde eu entrei na faculdade para fazer jornalismo. Fui estudar, inclusive, um pouco mais tarde, não me formei ali com meus 20 e poucos anos, me formei com quase 30. Logo que eu me formei, eu pensei, bom, vou tentar entrar no mercado da música. Não conseguia. E pensei, bom, qual é a segunda coisa que eu mais gosto? Corrida de carro. Então comecei a procurar oportunidades de trabalhar com corrida de carro. E foi aí que eu entrei no mundo do automobilismo, né? E comecei a fazer assessoria de imprensa para pilotos, esportistas, né, nesse mercado. E nesse mercado você trabalha fim de semana, trabalha nos horários super complicados, né? E depois de alguns anos trabalhando com isso, eu falei, não, preciso migrar para o mundo corporativo. Quando eu migrei para o mundo corporativo, fui procurar um primeiro cliente, e isso, né, dá um trabalho danado, você achar cliente e tudo mais, consegui um primeiro cliente, o segundo cliente, aí contrato um estagiário, aí falei, opa, peraí, eu preciso de um escritório. Eu montei um escritório, aluguei uma salinha bem pequenininha. A salinha que eu tinha naquela época, quando eu montei o escritório, é do tamanho da minha sala de reunião hoje, né? Era uma coisa minúscula, bem pequenininha. Aí conseguimos abrir uma primeira unidade, vamos dizer assim, do escritório em Goiás, com a minha sócia, que é a Lívia, né? Super querida. E aí a gente conseguiu ir crescendo aos pouquinhos até chegar hoje no tamanho que a agência tem. Fiz também um MBA em comunicação corporativa, né? Para também me qualificar melhor, né, para esse universo. Fiz vários cursos ao longo da carreira também, para entender um pouco mais, né, do negócio, enfim. E hoje a Race Comunicação chama Race porque nasceu desse universo da corrida, né? Mas também é um acrônimo ao meu nome. Então é Rogério Artoni, Comunicação para o Esporte, nasceu dessa forma. Quando virou empresa, virou comunicação para empresa, comunicação empresarial, né? Então, um pouco da história da agência, um pouco da minha história. E aí comecei a atuar com clientes corporativos, empresas mesmo, né? E fui entendendo um pouco mais de como a comunicação, ao mesmo tempo que eu fui trabalhando, fui entendendo um pouco mais de como a comunicação poderia ajudar as empresas a vender mais, a ter uma imagem melhor no mercado, né? Que formas de comunicação existem que você pode trabalhar para ajudar nesse sentido, né? Então, foi assim que a gente conseguiu fazer a agência crescer. Hoje nós temos um escritório em São Paulo, um escritório em Goiás, um escritório no Rio de Janeiro, somos em 30 funcionários, e a agência é super premiada, eu também ganhei alguns prêmios, enfim, mas é uma agência super premiada, que lindo, muito né? por conta também do time incrível que a gente tem. As transformações acontecem, espetacular, de gente extremamente capacitada. A gente seguir um propósito, né? É verdade, Aline. É verdade. E você sabe que eu fui levado para esses caminhos, assim, porque muitas vezes não era aquilo que eu gostava, enfim. E aí eu via as oportunidades. Falei, poxa, aqui talvez eu consiga ganhar um pouco mais de dinheiro. Poxa, se eu fizer isso, eu consigo trazer mais clientes, clientes maiores, enfim.
fui sendo levado, né, e os caminhos foram se abrindo, mas obviamente com muito trabalho, com muita dedicação para conseguir chegar onde a gente chegou hoje, né. E hoje, inclusive, eu estou aqui na agência, fiquei aqui para poder Que bater bom. esse papo com os alunos, né? Vamos mostrar, né, um Até para pouquinho, poder, se quiser, aproveitar a eu dar uma volta aqui oportunidade na para agência, mostrar um enfim, para pouquinho, São Paulo, fazer mostrar para a visita turma aí. técnica online. Esse mundo digital nos possibilita, né, tanta coisa. Está sendo uma experiência gratificante. Sim, sim. Sobre o tema de hoje, eu vou fazer uma breve introdução para depois deixar Sem você dúvida, Aline. abordar sobre a É comunicação, verdade né? mesmo, é verdade. Nesse tempo, inclusive também para falar um pouco como está sendo essa experiência no período de pandemia, né? Da agência, das suas Uhum, atividades durante esse tempo de pandemia. Então, o tema comunicação é um tema que a gente vem trabalhando numa disciplina do curso de administração uhum, na UNEB, e os nossos alunos são o público-alvo de hoje, dessa live de hoje. E a gente falando de período, de era, de tempos pós-digital, de toda essa transformação que está sendo provocada por essa que iniciou na era digital e a gente já está chamando. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Longo, ele tratou desse tema desde 2014, né? Em 2014 ele publicou um livro falando sobre a comunicação e o marketing nessa era pós-digital, quando a presença da tecnologia é tão ampla e onipresente que na maior parte do tempo nem notamos que ela está lá. E hoje a gente vive isso, a gente percebe que o nosso celular, por exemplo, é como se fosse uma extensão nossa, né? A gente já acorda com ele, a gente dorme com ele e termina já sendo uma extensão do nosso corpo. Aí o que a gente faz hoje sem celular? Pouca coisa, muita coisa a gente está atrelando a essas é tecnologias. verdade. Então, esse fato do digital, da onipresença, dessa tecnologia, É verdade. ela exige busca constante por inovação. Tanto que a gente fala de mudanças constantes, porque realmente a tecnologia ela é exponencial e as transformações são muito rápidas. Esse fato ele exige tanto a inovação, como também as empresas precisam ter uma alma digital. Se não tiver uma alma digital, que a gente chama, é um termo que tem sido colocado, alma digital, senão elas não sobrevivem ao cenário de transformação. Então, a gente vai abordar um pouco sobre isso na área de comunicação, sobre os novos desafios, os impactos para os gestores de comunicação, de marketing e propaganda em tempos de transformação pós-digital. E aí eu peço para você fazer uma breve apresentação sobre esse tema e falar um pouco também do que você está tendo de impacto positivo e negativo durante esse período de pandemia. Uhum. Não, sem dúvida. A era atual, né, assim, as empresas, as pessoas, elas precisam estar no universo digital, né? E sem dúvida alguma, todo o processo da pandemia, do Covid, acabou acelerando demais, né, toda essa entrada. Então você tem exemplos muito básicos, como restaurantes que estavam só vendendo ali na sua porta, né, no seu ponto comercial, que do dia para a noite precisou entrar dentro de aplicativos, de sistemas de venda online, enfim, para conseguir sobreviver. Até empresas que não estavam estruturadas necessariamente para funcionar de forma virtual, né, através do home office, e que precisavam se adaptar rapidamente, né? Claro que algumas já estavam muito mais preparadas, outras menos, mas todas tiveram que se adaptar de alguma forma para entrar nesse universo. E quando a gente fala do universo digital, né, a gente tem que imaginar todo o impacto que isso causa na nossa vida de vários aspectos, porque a gente tem que entender que o nosso celular ele está sendo o tempo todo monitorado, aquilo que a gente dá like nas redes sociais, o Instagram vai puxar essa informação para depois te oferecer um produto similar, a geolocalização do seu celular vai estar aberta, então se você passou, por exemplo, num determinado ponto, você foi num parque, por exemplo,
ele vai entender ali dentro dos logaritmos que você gosta de natureza. Vai começar a te oferecer coisas, né, ligadas à natureza. Tem um caso bem interessante que o pessoal da área de publicidade fala muito, que é o Cumbuca Gate, que é o seguinte, é uma história em que dois influenciadores estavam conversando, né, e falaram de cumbuca, que é aqueles potes, né, de barro para fazer feijoada, enfim, e falaram daquele... por algum acaso alguém falou ali, pega a cumbuca, enfim. O celular captou essa informação e começou a oferecer para ele comprar cumbuca, que é uma coisa que ninguém compra, né? Não é uma coisa que você compra todo dia. Então, esse tipo de coisa, né, que acontece no dia a dia das pessoas, que as pessoas acabam não percebendo, mas que acabam sendo direcionadas, né, para esse tipo de conteúdo. E isso a gente está falando só do universo, pensando em redes sociais, né, e pensando em publicidade online. Mas as empresas, elas precisam de alguma forma estarem pensando no digital, mas pensando também no offline, e esse é um ponto importante, que as empresas estão muito preocupadas hoje no digital, em estar presente nas redes sociais, estar presente, ter formas de se trabalhar remotamente, enfim, mas estão esquecendo do offline, que é a vida como ela é, né? No universo analógico aqui, presencial, né? As pessoas que estão ao lado, enfim. Então, esse é um ponto que as empresas, de uma forma geral, estão esquecendo, e a gente percebe isso, mas a área de comunicação, a área de marketing é uma grande detentora, vamos dizer assim, desse bastião, né, do mundo offline. Então, o cuidado com o ser humano, a comunicação interna é de extremíssima importância para manter as pessoas conectadas, né? E aí, esse universo digital, ele acaba também convergendo dentro desse universo da comunicação interna, né? Então, você tem os chats de bate-papo, como o WhatsApp, por exemplo, mas dentro do e-mail do Gmail você consegue conversar, né? Você consegue tornar de forma mais humana, né, a comunicação. E o offline, a gente também não pode esquecer do offline impresso, né? A comunicação impressa ainda funciona muito bem para alguns casos, determinadas situações. Então, o que é interessante de se imaginar é que toda empresa se comunica o tempo todo, assim como nós nos comunicamos o tempo todo. E a gente tem que lembrar que a comunicação acontece mesmo quando a gente não fala ou não comunica efetivamente através de palavras, de texto, de imagem, né? O fato de não se pronunciar também comunica algo. A pessoa que não se pronuncia, sabe aquela coisa da avó, né? Você ficou quieto, então você tem culpa no cartório, né? É aquela coisa de quem cala consente. Então, está também passando uma comunicação, o fato de não se comunicar, né? Ficar em silêncio também comunica. E faz com que as empresas acabem... Então, onde eu quero chegar? As empresas, elas precisam se comunicar, né? De várias formas. E nesse universo da pandemia, elas precisam se comunicar ainda mais, né? E estar preparada para fazer essa comunicação é importantíssimo. Então, as empresas muitas vezes elas estão preocupadas mais com a operação, ou seja, fazer o negócio dela vender, fazer o serviço dela funcionar, enfim, e esquecem que a comunicação faz parte desse processo, né? Então, se a gente não tem uma comunicação pensada, estruturada, a gente acaba falhando de alguma forma, né? Então, vou dar um exemplo bem básico aqui. Você tem um ponto comercial, né, que uma loja, um restaurante, seja o que for, que tem uma comunicação, entre aspas, da sua estrutura que não está adequada, né? Então, vamos imaginar, eu tenho uma pizzaria, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Uma pizzaria em que eu tenho cadeiras de plástico, mesa de plástico, a parede está mal pintada. O que está comunicando, né? Não está comunicando direito. Eu vou ter que cobrar barato na pizza porque eu tenho uma comunicação visual ali muito ruim, né? Mas eu tenho as minhas redes sociais muito boas. Eu tenho meu canal no iFood perfeito, super arrumado. Talvez ele vá vender muito mais entregando do que dentro do ponto comercial dele, porque a comunicação, entre aspas, do ponto comercial não está adequada.
E isso se desdobra para vários universos. Então, para dentro do público interno, para o público final, né? Empresas que são B2B, ou seja, que trabalham oferecendo serviço para outras empresas, elas precisam se comunicar com esses públicos. Então, a comunicação nesse sentido, ela é fundamental e nesse universo da pandemia ela se tornou assim essencial, né? Para mostrar que as empresas estão fazendo o seu trabalho, estão agindo de forma coerente, pensando na diversidade, pensando no cuidado do ser humano, ajudando o próximo, né? E isso traz impactos positivos se souber E aí fazer, depende se do tiver um trabalho de objetivo, né, de comunicação cada bem empresa, do estruturado e objetivo de bem comunicação de cada elaborado empresa. Eu achei previamente. bem Não pode ser interessante feito essa uma sua coisa do dia para a abordagem, noite ali, que não vai que é o que eu funcionar. venho falando com os alunos também, né? Nós nos comunicamos mesmo estando calados. Então, assim, a minha expressão corporal está falando, o meu olhar está falando, o lugar que eu estou aqui também fala, esses livros que estão atrás de mim aqui Exatamente. falam por mim também, me apresentam um pouco, é um pouco da minha imagem. Enfim, tudo isso tudo é forma da gente se comunicar e às vezes as empresas Exato. não percebem. E os impactos, você trouxe um exemplo muito interessante, né, É verdade. de um estabelecimento comercial não ter uma boa apresentação, ou seja, não ter uma boa comunicação na disposição de móveis, estruturas, enfim. E termina ressaltando não, diminuindo o preço dos produtos por conta dessa comunicação que não está adequada, né? Para que ele possa, inclusive, ter uma maior lucratividade. Exato. Exato. E o design, né, existem especialistas na área de design thinking e de design que ajudam justamente nesse sentido. Então, assim, de que forma o design pode fazer com que você cobre mais caro por algo que você já faz, né? O iPhone é um pouco disso, né? A Apple criou um universo de produtos muito ligados a essa questão do design, que no fundo não tem nada de muito diferente do produto da Samsung ou de uma outra companhia. Mas a Apple tem todo um design, toda uma comunicação, seja na loja, seja na caixa, na embalagem, na campanha publicitária, no produto, que faz com que eles possam vender um pouco mais caro, às vezes muito mais caro, né, do que o concorrente, né? Então, o design, que é uma grande embalagem, entre aspas, né, do que se faz, tem esse papel também de ajudar nesse sentido de oferecer um serviço melhor e até mais caro, com uma margem de uma lucratividade mais ampla, né? E o que você menciona, Aline, no começo, né, da sua fala anterior, dessa questão do objetivo é super importante. Então, as pessoas falam assim, por exemplo, muitas pessoas nos procuram aqui na agência querendo contratar o serviço de assessoria de imprensa, por exemplo. Tá, muito bom, você quer assessoria de imprensa, mas veja, qual é o seu objetivo? O meu objetivo é gerar lead, é gerar potenciais clientes, né? A assessoria de imprensa muitas vezes não vai gerar isso. O que você precisa é uma campanha online no Facebook, uma campanha online no LinkedIn, uma campanha de Google Ads, enfim, tem outras ferramentas que podem gerar isso para você. Qual é o seu objetivo? Eu preciso gerar awareness, né? Marca, lembrança de marca, enfim. De que forma a gente pode trabalhar isso, né? Então, o objetivo ele está ligado a todo o resto. Baseado no objetivo, no planejamento estratégico ali, que a gente vai se desdobrar no restante, né? Então, você tem a estratégia macro lá em cima, o objetivo. Daquilo a gente vai para o operacional. Como o trabalho de comunicação, através de maneiras, né, da operação efetivamente, vai ajudar o meu cliente a atingir aquele objetivo. E, no fundo, é isso que as pessoas procuram quando contratam uma agência de comunicação, né? Seja uma agência de digital, de publicidade, de assessoria de imprensa, enfim. Ela tem planejado já um objetivo, tem um planejamento estratégico montado, e ela quer uma ajuda nesse sentido, e aí é onde a gente entra para trabalhar, não só na parte da operação efetivamente, mas Para as trabalhar empresas também que estão na iniciando, parte Rogério, da que ainda não estratégia. tem assim, Quais verba estratégias para de comunicação a gente investir vai em fazer para comunicação, atingir a aquele gente entende que objetivo. é super importante, é um investimento necessário para qualquer empresa, mas aquelas que têm menos recursos, digamos assim, quais são as dicas que você pode dar para que elas
desenvolva um plano de comunicação dentro do que é possível, né? Dentro do orçamento de um empreendedor que está iniciando, mas que precisa gerar lead, precisa impulsionar seu negócio. O que hoje ele consegue fazer? Quais as dicas que você pode passar? Uhum. Então, respondendo também a pergunta do Eros, né, que menciona sobre o digital, sem dúvida o digital é importante, mas imaginando esse cenário, né, um pequeno empreendedor, o que é possível de se fazer? Primeiro, qual é o seu objetivo? Vender mais. Que é sempre o pequeno empreendedor, ele precisa já começar, né, a vender, senão ele não sobrevive. Né? Vender mais. Tá, que tipo de ferramenta eu posso usar para ajudar a vender mais? Né? Você está me ouvindo ali? Tem um pessoal falando que está com um pouquinho de delay. Mas voltando, né, ao tema. Então, a gente tem que imaginar que o empreendedor ele quer gerar venda. Né? Então, para gerar venda, que tipo de ferramenta eu preciso usar? Se eu sou um restaurante, por exemplo, eu preciso entrar nas plataformas de venda online, dependendo da região onde eu estou, claro, né? Mas eu preciso entrar no iFood, no Uber Eats, seja lá o que for, né? Então, Rogério, eu estou falando aqui, a gente está falando de comunicação e de tecnologia e estamos já sentindo um pouco isso na pele. É verdade, menina. Não, e a gente tem vários Wi-Fis aqui na agência, eu troquei para um outro Wi-Fi para ver se melhora, acho que vai melhorar. Então, voltando, né? Então, assim, você tem que imaginar que se você quer gerar negócio, que tipo de plataforma, que ferramenta eu vou usar para gerar negócio. Eu tenho que imaginar que existem várias portas de entrada para o meu negócio. A porta de entrada física, a minha loja, que precisa ter uma decoração adequada ao meu público, precisa ter limpeza, enfim, tudo está comunicando o tempo todo. Né? Então imagina, voltando à história da pizzaria, eu entrei na pizzaria, tem um rato lá, pelo amor de Deus, eu não vou comer nesse lugar. Né? Então, quais são as portas de entrada dessa comunicação? O meu estabelecimento e todo o restante que eu puder ter. O panfleto que eu entrego, o meu canal nas redes sociais, o meu Facebook, o meu Instagram, se é que eu preciso ter tudo isso, né? Também é uma coisa para se avaliar. O post que eu faço nas minhas redes sociais, o uniforme do meu funcionário, né? Então, tudo que é essa embalagem do meu negócio precisa estar bem feito, né? Existem várias ferramentas que você pode utilizar, vou dar uma dica aqui de ouro, que talvez muita gente já conheça, que é o Canva. Canva é uma ferramenta super bacana, gratuita, que você consegue fazer posts, você consegue criar imagens. Para um pequeno empreendedor que está começando, é incrível, porque você vai fazer coisas muito bem feitas, com layout bonito, custo zero, você vai criar posts bem bonitinhos para fazer a postagem nas suas redes sociais. Né? E aí você tem o preço, obviamente, né, precisa ter, né? Precisa ter adequado o público com o qual você vai trabalhar. Então, assim, eu não posso montar um restaurante 5 estrelas caríssimo num bairro onde as pessoas não vão frequentar ou não vão ter uma condição econômica de pagar, né? Então, precisa ter isso também adequado. Assim, para aquele tipo de bairro, que tipo de preço eu posso praticar, né? E de que forma eu consigo fazer o meu trabalho, né, com qualidade, enfim. Então, eu tenho que imaginar assim, o que está embalando o meu negócio e de que forma a comunicação pode ajudar nesse sentido. E aí, sem dúvida alguma, fazer tudo bem feito, com qualidade, sem erro de português, né, com beleza visual, tudo funcionando muito bonitinho ali, sem nenhuma rebarba, vamos dizer assim, acaba que passa uma imagem melhor, né? Então, por exemplo, o nosso escritório aqui foi pensado nesse sentido. Nós somos uma agência, que é uma agência, como a gente chama aqui, agência boutique. Então, precisa ser uma agência com visual bonito, precisa ter uma estrutura, né, interessante, que a pessoa venha e fala, poxa, que legal, que bonito. Tá? Então, tem que ter também essa conexão, senão não adianta. Eu não posso, por exemplo, hoje eu estou de camisa, né? Eu trabalho home office alguns dias da semana. Quando eu vou ter uma reunião, eu não vou fazer reunião de camiseta. Apesar de trabalhar de camiseta em casa, né? Dependendo da reunião, eu vou pôr uma camisa. Eu não posso estar com a barba mal feita, com o cabelo, né, bagunçado. Está passando uma imagem. Então, tudo isso se conta muito. E aí, voltando um pouco da história que eu mencionei lá atrás, eu tinha a banda, toquei na noite, eu tinha um cabelo super comprido. Meu cabelo ia até a cintura. Tinha banda de rock e tal.
Assim, não faz hoje, por exemplo, se eu for numa grande companhia, falar com o CEO, com o presidente de uma grande companhia, com o visual que eu tinha antigamente, com camiseta de banda, da Iron Maiden, sei lá, não vai funcionar. O cara vai olhar para mim e falar, eu não contrato esse cara, esse maluco, esse cabeludo maluco, né? Então, tem que ter uma conexão com o público com o qual eu tô falando. Então, dependendo da empresa que eu vou, tem que pôr terno e gravata. Tá calor de 40 graus, eu tenho que estar terno e gravata. Já tive reunião no Rio de Janeiro, 40 e tantos graus, terno e gravata, né? Então, tá comunicando, tudo isso comunica o tempo todo. E aí, por exemplo, o site precisa estar arrumado. Aliás, convido a todos aqui, quem quiser conhecer o nosso site, tem muito conteúdo lá dentro, racecomunicação.com.br, vai conseguir acessar muito conteúdo que a gente produz no nosso blog. Então, por exemplo, nosso site, se você olha o nosso site, olha as nossas redes sociais, está tudo conversando entre aspas, né? Tudo usando o amarelo, se vocês olharem aqui no fundo tem uma parede amarela, né? Tudo usando o amarelo, tá tudo muito pensado para comunicar tudo igual, né? As pessoas têm seja por qual porta de entrada a pessoa vai entrar, ela vai ter uma visão da agência que é basicamente a mesma. Essa conexão que você comentou é extremamente importante, né? A gente está comunicando com o cliente, com o nosso público-alvo. Criar essa conexão é super importante. E você falou de uma coisa, de uma ferramenta que a gente conhece muito, que é o Canva. E aí várias pessoas aqui comentaram que já conhecem, né? É vida mesmo. Pedro, Eros, o Agmar, várias pessoas. E aí eu quero só fazer como a gente também estava falando de empreendedorismo, do empreendedor, tem uma outra ferramenta que se chama Canvas. Você falou do Canva, que é aquela que trabalha a comunicação, a gente faz cards, inclusive os cards de publicação dos nossos eventos, a gente utiliza essa ferramenta. E tem o Canvas, que é uma outra ferramenta para gerar um quadro de modelo de negócio, né? Então, só para esclarecer, porque a gente também estava falando de empreendedorismo e talvez alguns alunos tenham feito uma confusão entre uma ferramenta e outra. Convido a conhecer as duas, convido todos a conhecerem as duas ferramentas, tanto o Canva para esse design, quanto o Canvas Plain, né? Canvas de modelo de negócio. É isso mesmo, tem toda a razão, tem toda a razão. São duas ferramentas completamente distintas, mas extremamente úteis para qualquer empresa que está começando, né? Exatamente. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui, acho que é do Eros de novo, né? Falando de aplicativos de delivery, né? Uma boa ideia, enfim, e que está, na verdade, reforçando a imagem do aplicativo. Sem dúvida, o iFood e o Uber Eats, eles estão ganhando, né, mais seguidores, mais pessoas que baixaram o aplicativo, enfim. Mas, se você tem uma margem de lucro bem pensada, se o seu negócio está funcionando e você está vendendo por ali, ok. Por um lado, você tem a venda acontecendo por ali, mas, por outro lado, você não tem a comunicação da sua empresa acontecendo efetivamente por ali. Mas veja, eu consumo muita comida por iFood, porque eu não vou em restaurante desde que começou a pandemia, eu tenho comprado tudo online, né? Dependendo do que eu vou comer, se não tiver a foto da comida, eu não compro. Porque eu falo, não, isso aqui não sei, esse perfil, né, dentro do iFood não é bom, eu não vou comprar desse restaurante, né? Ali também tem uma comunicação acontecendo, né? Então, você tem, por exemplo, o Reclame Aqui. Dependendo do serviço que você vai contratar, a primeira coisa que você vai fazer é procurar no Reclame Aqui. Deixa eu ver se tem reclamação dessa empresa, né? Tem vários canais de comunicação que estão sendo utilizados simultaneamente e que estão comunicando. E aí, sem dúvida, de que forma você pode usar a sua marca para além dos aplicativos, né? Então, cai um pouco naquilo que eu mencionei. As redes sociais, pensar num site, né? Por exemplo, tem uma ferramenta de site que eu não recomendo, que é o Wix. Eu não recomendo porque você fica amarrado com os caras, você depois não consegue utilizar o seu site, enfim. Então, é bem importante pensar nisso, né? Teve uma pergunta também, né, Aline? Eu não consegui ler aqui. A hora que eu fui ler, caiu. Quais as tendências para a comunicação pós-pandemia, feita por Pedro? Muito bom, Pedro. Ótima pergunta. Está bem alinhado com o que a Aline mencionou, né? Eu acredito fielmente que a maior tendência é esse tipo de situação que a gente está vivendo nesse exato momento, né? A economia de tempo que se gera fazer encontros online. Eu acho que essa é a grande tendência que vai ficar. Eu cansei de fazer reuniões, por exemplo, de ir até o Rio de Janeiro para fazer uma reunião, fazer um bate-volta.
Você gasta dinheiro, você gasta tempo, né? Sendo que você entra na reunião 5 minutos antes, você vai ter a reunião ali com a pessoa praticamente igual ao que você teria se fosse presencial. Claro que o presencial é sempre diferente, você tem sempre aquela oportunidade de tomar um café, de contar alguma outra história, enfim, você ganha ali uma questão às vezes de simpatia, mas que sem dúvida eu tenho certeza absoluta que vai ficar, né? E um outro ponto também que eu acho que a pandemia trouxe é uma preocupação um pouco mais com os seres humanos, assim, né? De que forma a minha empresa está impactando no mundo. Eu acho que isso vai, sem dúvida, gerar mudança dentro das empresas, né? As pessoas estão pensando mais nisso, assim, de que forma o meu negócio impacta a vida das pessoas, de que forma a minha empresa pode trazer melhoria nas vidas das pessoas, né? Aqui na Race a gente tem uma questão muito forte de equidade e de igualdade e diversidade, né? São 3 pontos importantíssimos para a gente, e que a gente tem essa questão da equidade, principalmente, muito forte, porque a gente entende que precisa ajudar de alguma forma algumas pessoas, mais do que outras, claro, para trazer esse equilíbrio, né? E para trazer diversidade para dentro da agência também. Muito antes de Magazine Luiza falar não, pelo amor de Deus, não estou falando nada contra, inclusive eu achei muito legal eles optarem por contratar um profissional negro, mas a gente já tinha muito esse trabalho aqui dentro da agência, porque a agência foi pensada para ser não só uma agência estratégica, que tem uma qualidade no que faz, mas uma qualidade aqui dentro, para as pessoas que estão aqui no dia a dia, o tempo que vai ter dedicado a debates, a conversas, a gente tem rodas de conversas aqui dentro, tem um violão que fica aqui que as pessoas realmente usam, não é aquela coisa disruptiva, mesa de sinuca, não, realmente o pessoal toca aqui na hora do almoço, quer dizer, nos momentos de pré-pandemia, né? Então, ter um ambiente saudável de trabalho, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente consiga prestar um serviço melhor, né? E a equidade e a diversidade ajudam também nesse sentido. Acho que esse também é um ponto bem importante. As empresas estão mais preocupadas com os seres humanos e vão estar cada vez mais preocupadas, porque o mundo está totalmente conectado, né? Vide o próprio Covid, né? Fazendo aqui um trocadilho, o mundo está totalmente conectado. E se a gente não fizer o bem ao próximo e nossa empresa não for também para mudar o mundo, não faz sentido ter uma empresa. Empresas não servem só para ganhar dinheiro, né? Isso. Eu estou olhando aqui a mensagem do Railan. Railan é nosso aluno de comunicação. E, assim, eu indiquei para eles o Wix, para eles abrirem o site, né, da disciplina. Aí ele comentou aqui, vixe, bateu de frente aí. Então, é aquilo que a gente estava falando também do objetivo, né? Então, assim, para eles, o Wix é bem fácil. Eu pedi para que eles postassem semanalmente blogs sobre comunicação. Então, para o nosso objetivo da disciplina, funciona. Atende perfeitamente. Então, não é batida de frente, não. Não, mas tá certíssimo. E aí cai naquilo que a gente falou, né, Aline? Sem dúvida. O objetivo é o quê, né? Durante um período ali, durante, sei lá, 2 anos, 1 ano de faculdade, a pessoa vai acompanhar, vai produzir conteúdo e depois aquilo pode talvez até se perder, mas enfim, né, o que importa é que para aquele momento funcionou, para a pessoa treinar, enfim. Mas a questão do Wix é quando você abre um negócio, você fica amarrado neles, né? Você tem que pagar uma espécie de aluguel ali para utilizar a ferramenta. Então, eu não recomendo. Eu acho que é mais válido ter mesmo um site que é seu, enfim, para quando você tem um negócio, efetivamente. Tem outras perguntas aqui. Mai está colocando, como pequenas empresas podem se adequar a essa onda das redes sociais e apps, principalmente pós-pandemia. Eu acho que, pensando um pouco nessa pergunta, eu acho que um ponto bem importante é de que forma a empresa deve ser perene, ou seja, de que forma a empresa deve permanecer para além de pandemias, para além de movimentos que vão acontecer, né? As coisas vêm e vão. Então você tem que imaginar que o Orkut nasceu lá atrás e já não existe mais. Foi uma super febre, né? O Twitter já foi a rede social mais forte do país, já não é mais.
Então a empresa ela tem que permanecer para além de qualquer moda ou ferramenta que venha surgir. Então ela precisa prestar um serviço ou um produto de extremíssima qualidade, ter preço muito bom, ter adequação a esse público, enfim. E isso vai, sem dúvida, transpassar qualquer tipo de moda, entre aspas, de aplicativos, né? Há um período, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, cada empresa tinha o seu aplicativo, né? Imagine o espaço que você tem que ter no celular se você tiver que ter um aplicativo para cada restaurante que você vai frequentar, para cada loja que você for frequentar, fica uma coisa maluca. Então esses agregadores, como é o caso do iFood, como é o caso do Mercado Livre, como é o caso do Hotéis.com, Airbnb, enfim, agregadores de serviços, é o mundo ideal para quem tem um negócio online, né? Então é isso que também tem que se pensar. Temos mais perguntas aqui. Claro. Murilo, Rogério, não é uma pergunta, mas um pedido. Canta pra gente. Rogério, eu acho que o pensamento da nossa live de hoje vai ser igual minhas aulas de comunicação. Eu coloco os alunos para cantar comigo também no final. Ai, meu Deus do céu. Murilo, eu vou cantar depois, tá bom, Murilo? Eu canto pra você, pode deixar. A comunicação robótica. Pois não, pode ler, por favor. A comunicação robótica em plataforma e site é uma evolução pós-pandemia? Eu acredito que é uma evolução que já estava acontecendo, né? Então você tem que imaginar que muitas ferramentas de marketing digital, por exemplo, já funcionam muito antes da pandemia. Então você tem plataformas como o RD Station, por exemplo, que mapeia os lugares por onde você frequentou dentro do site e vai, dependendo da situação, encaminhando você para determinados conteúdos, até que chega um momento que ele fala assim, você quer saber mais sobre esse assunto? Preencha aqui um formulário e baixe tal coisa, né? Isso é todo um processo já robótico pensado para te direcionar para um determinado tema. Isso já estava acontecendo, mas eu tenho certeza que vai seguir pós-pandemia, sem dúvida alguma, porque é uma tendência, né, em que você consegue escalar o trabalho. Então, através de ferramentas como essa, você consegue fazer milhares de pessoas acessarem determinados conteúdos e fazer com que você entregue mais informação e gere lead, que no fundo é isso que as empresas querem, né? Potenciais clientes para fazer negócio, sem dúvida. Sobre consultoria e assessoria de imprensa, quando que é necessário, quando é que a empresa pode perceber que existe essa necessidade de ser acompanhado ou por uma consultoria ou assessoria de imprensa? Depende muito do negócio da empresa, né? Para determinados negócios a assessoria de imprensa funciona mais, para determinados negócios funciona menos, né? Mas, de uma maneira geral, empresas muito grandes precisam ter uma assessoria de imprensa, porque elas vão ter demanda de jornalista, elas vão precisar comunicar de forma proativa determinados assuntos, e às vezes o papel do assessor de imprensa, sem dúvida, nesse momento, é fazer essa ponte, né, entre a empresa e o jornalista, de uma forma muito simplificada. É isso que o assessor de imprensa essencialmente faz, não só entre o jornalista, mas também com os influenciadores. A gente tem que lembrar que o influenciador acabou entrando nesse universo com toda a força e precisa ser trabalhado em muitos aspectos, né? Para além só do pagamento por posts, né? Mas às vezes trazer conteúdo efetivamente para esse influenciador funciona muito bem. Então depende muito do negócio. A gente tem clientes que são totalmente B2B e que usam assessoria de imprensa muito bem e tem um papel muito relevante nesse trabalho, né? Enquanto que algumas empresas são totalmente B2C e o trabalho de assessoria de imprensa não tem tanto impacto. Então isso varia muito conforme o negócio, mas geralmente empresas muito grandes, independente da área de atuação, precisam, muitas vezes vão precisar de assessoria de imprensa, sem dúvida alguma. A gente comenta muito também sobre o marketing pessoal na sala de aula, né? Como a gente fazer, desenvolver essa marca. No ambiente corporativo, quais são as dicas também que você pode passar para a gente para desenvolver uma boa imagem corporativa? Uau, pergunta boa. Tem vários pontos, né? A gente tem que... tem um livro muito básico, mas muito bom, recomendo. Muitos alunos aí ainda não leram, acho bem interessante, recomendo mesmo, que é O Corpo Fala. É um livro bem facinho de ler,
que fala muito de como o nosso corpo está comunicando o tempo todo, né? E aí a gente está falando só de um aspecto da comunicação, né? Que é essa coisa do corpo falar. Então eu estou falando com vocês, estou gesticulando, eu estou fazendo um esforço aqui para que a minha mão realmente apareça na câmera, porque eu estou comunicando. De uma forma geral, eu uso muito isso, que é ser o mais franco possível, ser mais eu mesmo e não ter um papel assumido ali, né? Então, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou sendo o Rogério, não é um personagem aqui, né? Então, isso, no meu caso, me ajudou bastante. Mas ser original, muitas vezes, pode ser um problema. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouquinho daquela originalidade excessiva, né? E criar uma roupagem ali para determinadas situações. Então, esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena de se pensar. Então, se fazer essa autoavaliação do tipo, poxa, aonde eu estou avançando demais e o que eu preciso tirar aqui da minha roupagem para poder me vender, né, melhor e fazer esse marketing melhor. Utilizar as plataformas digitais, sem dúvida alguma. E, muito importante, manter as conexões vivas, né? Eu sempre uso uma analogia, que é uma analogia da rede de pesca, né? Então, imagine o seguinte, você tem uma rede de pesca que está na posição horizontal. Eu pego a rede por um pontinho ali, um nozinho, e puxo essa rede. Quando eu puxo essa rede, todo o restante da rede vai subindo junto comigo, né? Então, se a gente mantém a nossa rede de contatos próxima e um vai empurrando o outro para cima, todo mundo vai subindo junto, né? Então, isso é uma forma muito interessante de se usar a sua rede, né? Obviamente, trabalhar ela de forma proativa, né? Faz com que também ajude nesse sentido do marketing pessoal. Eu tenho alguns pontos que eu menciono, que é a forma como a gente se vende, né? Mostrar que você sabe algumas coisas, enfim, pode ser interessante em alguns momentos. Às vezes pode ser uma coisa pedante, talvez não seja muito bom. Às vezes a pessoa quer mostrar um conhecimento excessivo em um determinado ponto que talvez não faça sentido para aquela conversa, enfim. Então, dosar isso da forma adequada também funciona muito bem, né? Se utilizar da comunicação. O seu corpo está falando, a sua roupa está falando, o visual do seu escritório está falando, os livros atrás de você, como você mencionou, né, Aline, está falando por você. Então, tudo isso é um conjunto da obra pessoa física, né? Então, a gente precisa explorar isso melhor. Perfeito, perfeito a sua colocação. Eu vou pedir uma pausa aqui para a gente comentar. Algumas pessoas aqui super importantes estão interagindo bastante. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Mona, os meus alunos queridos da UNEB, Railan, Ana Paula, Aline, e tem outras pessoas aqui externas, tem várias pessoas externas, Nicole, tem seus fãs também, né, Rogério? Do mundo do rock aqui também. O Gustavo Neto, quero aproveitar para mandar um beijo. Ele está lá em Nova York, entrou aqui, está assistindo nossa live. Fábio, várias pessoas aqui. Patrícia, alguns amigos aí Saberes, Abraão, muito obrigada pela participação de todos vocês, os amigos do Rogério também. Sim, muita gente da área de comunicação aí acompanhando também, viu? Muitos profissionais. Que bom. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Tenho mais uma pergunta aí. O uso das redes sociais pode influenciar negativamente na comunicação interna da empresa? A Érica. Sim, podem. As redes sociais primeiro tem a rede social externa, que é o Facebook, o Instagram, mas existem também as redes sociais internas, né? Existem ferramentas, como o Facebook tem uma ferramenta que chama Workplace, que é um Facebook, só que é usado internamente. O uso das redes sociais na comunicação interna funciona muito bem, se você tiver complementos. Então, o Workplace, por exemplo, que é o Facebook que se usa dentro das empresas, ele é ótimo, funciona muito bem, mas ele não pode ser o único canal de comunicação, na minha opinião, com os funcionários. O mundo ideal é que você tenha outras formas de comunicação. Você usar o e-mail, você muitas vezes tem um mural mesmo ali, um papel impresso na parede, né? Funciona muito bem para determinados casos. Então, isso é um ponto importante. Mas eu queria aproveitar esse gancho dessa pergunta e dizer o seguinte, que o que a gente posta nas nossas redes sociais pode impactar
na nossa imagem, mas na imagem da empresa que a gente representa. Então, isso é um ponto muito importante e que muita gente perdeu o emprego, perdeu a carreira por conta de postagens inadequadas nas redes sociais. Então, muito cuidado para todos com o que se posta nas redes sociais. Eu, por exemplo, nenhum funcionário que é contratado na agência é contratado sem que eu vasculhe a vida dele nas redes sociais. A gente tem todo um processo aqui de olhar o que a pessoa posta, o que ela fala, enfim, a gente acompanha para saber como é que essa pessoa é nas redes sociais. Então, isso é um trabalho que a gente faz aqui e muitas empresas já o fazem. Então, ter esse cuidado. Mas, sem dúvida alguma, tem um impacto na comunicação interna, sim, positivo e negativo, dependendo do ponto de vista. Se é uma empresa, por exemplo, você tem uma fábrica que tem 50% dos funcionários na parte administrativa, os outros 50% estão lá na operação, mexendo na máquina e que não tem aplicativo, por exemplo, no celular, uma rede social interna talvez não vai chegar naquela pessoa que está lá na fábrica, né? Vai chegar só no pessoal que está na administração. Então, é isso, assim, tem que tentar dosar essa comunicação interna, né, e usar da forma adequada as redes sociais, sem dúvida. Vou fazer mais uma pergunta, nossa live já está próxima aqui de acabar o tempo. A gente vive também o Bauman já chamava de modernidade líquida, né? Então, sim, as pessoas, nesse contexto do volátil, das mudanças, como é que a gente consegue fazer um estudo adequado do comportamento do consumidor dentro dessa realidade, inclusive desse ambiente digital? Uhum. Uau, boa pergunta também. Existem várias formas de se avaliar, né? Existem dezenas de ferramentas que você consegue mapear os consumidores, entender como é que está sendo essa interação desses consumidores, enfim. Mas o ponto importante é não pensar só no quantitativo, né? E ir para a ferramenta online ali. Deixa eu ver como é que está o comportamento do meu seguidor no meu Facebook ou das pessoas que visitam o meu site, enfim. Mas ir para o mundo offline, porque ele vai complementar, offline obviamente não necessariamente totalmente offline nesse mundo de pandemia, mas ir para essa coisa humanizada, né, do papo mesmo, para fazer uma pesquisa de profundidade. Então, um ponto importante é que as pessoas, elas às vezes se apegam no quantitativo e esquecem do qualitativo. E aí é que no contato físico, o contato mais próximo, né, com as pessoas, é que você às vezes descobre detalhes de um perfil de um consumidor ou do perfil do seu funcionário, né, que numa pesquisa quantitativa ou numa ferramenta de avaliação mais externa, enfim, você não vai conseguir pegar, né? Então, uma das recomendações que eu dou é trabalhar questões mais qualitativas. Então, focus group, reuniões presenciais, reuniões de feedback, conversar efetivamente com as pessoas. As pessoas estão habituadas a falar que as empresas têm dois tipos de negócio, ou é B2B ou é B2C. O B2B é business to business ou é business to customer. Mas, na minha opinião, é H to H, ou seja, H para H, humano para humano. Esse é o jeito certo de fazer comunicação e o jeito certo de ter empresa, é assim que as coisas funcionam, porque, no fundo, a gente não vende coisas para máquinas, a gente não presta serviço para máquinas, a gente presta serviço para máquinas que servem humanos, né? Então, a gente tem que pensar no ser humano que está lá do outro lado. Adorei, viu? Sua tese de H2H. Não é minha, mas é boa. Não é minha, infelizmente. Não saiu da minha cabeça, mas é muito boa. O H2H é muito bom mesmo. Eu lembro de um autor, fugiu o nome dele agora, que ele fala para a gente estudar mesmo indo para onde para a rua, né? Para onde o cliente, o consumidor está e fazer esse corpo a corpo para a gente entender melhor o comportamento. E aí, melhorando nossos modelos de negócio com isso. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É falando com o seu consumidor que você vai entender efetivamente o que ele precisa, quais são as dores dele, né? Tem algumas ferramentas que as empresas usam, a gente até usa aqui na agência em alguns momentos, que é a social persona, né? Tem o buyer persona, o social persona, enfim, que é criar essa personificação do meu cliente, do meu perfil, enfim. Mas isso não se faz do além, né? Se faz com pesquisa, com entrevistas. Então, a gente cria essa personificação. Então, o meu cliente é uma mulher de 30 anos formada em comunicação, por exemplo, né? Eu tenho um perfil, mas eu tenho que saber as dores dela, que tipo de necessidades ela tem,
que ela passa de dificuldade dentro da empresa que ela trabalha, o que ela passa de dificuldade na casa dela, porque aí eu vou conseguir fazer um trabalho de comunicação mais adequado e levar a solução para aquilo que ela precisa. Bom, só agradecer a participação de todos, antes que o Instagram derrube a gente. Derrube a gente, é verdade. E deixar esses 3 minutinhos finais para agradecer a todo mundo, agradecer a sua participação, Rogério. Imagina, brilhante. Foi um prazer. E todo mundo pediu para você cantar um pouquinho pra gente, né? Não sei se é possível, como é que a gente vai fazer. Ficou uma pergunta só do Pedro aqui, que ele perguntou como humanizar a comunicação em um mundo online cada vez mais dominado por IA, inteligência artificial. Inteligência artificial, Será que a gente consegue fechar com tudo isso? Eu acho que eu consigo responder essa pergunta da inteligência artificial, voltando aí à questão do H2H. Então, assim, não pensar em respostas robóticas padrão, né? A gente precisa realmente pensar qual é a dor da pessoa que está do outro lado. Eu trabalho no saque lá 2.0 de uma empresa. Eu preciso realmente saber qual é a sua dificuldade. Clonar o seu cartão, sua linha de telefone está funcionando, seja lá o que for. Né? Tratar a pessoa de alguma forma mais humanizada. Isso, sem dúvida, funciona e vai trazer uma melhora aí do que só ficar chatbot, robozinho atendendo a gente. Não dá, né? Não tem condição. Realmente precisa ter uma pessoa do outro lado para fazer esse atendimento. Né? E sobre a música, menina, mas que, olha, eu vou matar o Murilo. Esse Murilo é um danado, é um amigão meu que entrou aí. Já me deixou todos nós canto, pois é. Eu não canto nada, já cantei muito. Eu adoro cantar, mas não me veio nenhuma música à mente agora. Mas eu posso marcar um dia só para fazer um som ao violão aqui com a turma e cantar para todo mundo, tá bom? Estão ouvindo? Vocês tomem depois para o Rogério. Pode marcar que eu volto. Para a gente fazer uma live musical. Isso aí. Muito bom. Muito obrigada a todos. Legal, Aline. Muito obrigado a todos os alunos aí, as pessoas. Olha lá o Gabriel falando que eu não canto nada. Tá bom, Gabriel. Eu agradeço a todos também, agradeço a Aline e aos meus amigos também que entraram aí, os meus contatos, enfim. Foi um prazer enorme e muita calma na pandemia aí, pessoal. Vamos ter paciência que já tem vacina e a gente pode viver normal de novo. Verdade. Muita calma. E contem comigo. O que vocês precisarem, pode contar comigo, Aline. Eu estou à disposição aqui para a turma. Eu que agradeço muito, agradeço a sua participação de todos. Vamos fechar aqui. A Carla falou, esses atendentes robôs doem nos nervos, dói. É verdade, dói mesmo, cara. A automatização é boa, mas também tem, aliás, Mata, tudo, né? Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, e a gente tem que fazer essa ponderação para ver o que é importante e trazendo para o contexto da comunicação de acordo com o nosso objetivo de comunicação. Isso mesmo, tem toda razão. Vou fechar agradecendo a presença de todos, que nós já vamos cair, dizer que a nossa live vai ficar gravada no canal da professora Aline do YouTube. Pedir para que vocês também conheçam a agência Race, né? Race Comunicação. Race Comunicação. Segue a gente lá no LinkedIn, no Facebook. A gente posta bastante coisa. Isso. Muito obrigada, Rogério. Valeu, pessoal. Vai ter uma outra oportunidade para assistir. Para eu cantar, tá bom. Combinado. Tá bom. Forte abraço a todos, gente. Valeu, tchau. pessoal. Obrigado, Aline. Uma boa noite a todos. Tchau. Tchau.